muito ousado agora, que todos os adolescentes jovens que estão espalhados cheguem mais pertinho de mim aqui, que eu quero olhar mais para vocês. Todos vocês, todos. Todos. Inclusive todos, Vinícius. Isso, todos. Não, tira a blusa do lado aí, o chão é muito gelado. Coloca aqui, ó, Hã? Coloca na tribuna aqui. Você é jovem, serve para você. É jovem de idade avançada, né? Deixa eu ver. Chegaram mais pertinhos? Muito bem. O sermão é para todos, mas ele é muito direcionado para os jovens. Então, eu peço que a atenção de vocês, ela fique aqui. Olhe bem nos meus olhinhos o tempo todo e nós vamos conversar. E duas coisas. Uma que é para vocês jovens. Segundo, vocês são jovens também, vem para cá. Vem. Jovem velhos, vem para cá. Traz cadeiras mais perto aqui, vem pertinho de mim. Você é jovem. E a segunda orientação que eu tenho para vocês antes do sermão acontecer é que eu vou chamar todos vocês. É uma convocação geral na hora do apelo. E eu gostaria mesmo que todos se sentissem completamente convocados, totalmente convocados, intimados a vir aqui para frente. Porque eu vou pregar hoje um permanecer no propósito. Um propósito que Deus tem para a gente. E nesse propósito, porque eu disse que os jovens mais, porque vocês vão mais além da gente. Ou vocês vêm junto com a gente ver Cristo descer, como a música diz, só me falta ver Jesus descer. Ou se vocês caminharem a caminhada um pouco mais depois da gente, vocês são os apóstolos dessa geração, são os pastores dessa geração, são os profetas dessa geração, são vocês. Por isso a mensagem é muito direcionada e para isso é preciso uma capacitação do céu para permanecer em Cristo. Então eu vou chamar todos, jovens e os pais, todos aqui juntos, tá bom? Eu falei que vocês são a geração nova de profetas, né? E tem uma profecia hoje o Kaique me chamou e falou para mim que estava na sala de oração e Deus deu um apontamento muito interessante lá e eu acredito nele. E uma outra profecia que essa por enquanto está seguro na mão dele, a outra está aberta a todos. Tem uma profecia muito séria aqui. Cadê o Nando? De que você vai para a piscina. O céu concorda, a igreja diz amém, né? O quê? Sacrifício vivo, olha lá. Então, essa profecia, ela... A profecia que eu ouvi, a igreja concordou, foi que o Nando vai para a piscina. Os outros eu não sei, né? Até você sabe que nós somos bem amigos, né? Ele, há pouco tempo, mas bem amigos. Ele contou para mim preocupado, o Ju, o Matias já foi para a piscina. Foi o segundo, primeiro foi você, né? Eu falei, sério, cara? Então o pessoal tá ousado mesmo, tá? Porque houve um burburinho aqui de que a preocupação não era com o Matias ficar bravo, era comigo ficar bravo. Mas o Nando veio contar essa conversa, eu falei, só não toca na vida dele. No mais, né? Mas, abram as Bíblias de vocês, por favor, na carta de Timóteo. Quem tem Bíblia? Bíblia é papel? Boa, legal. Tá, abram suas Bíblias, por favor. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, no verso... por que a gente precisa de novos profetas? Porque os velhos não vão enxergando mais.
capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante, 6 até o fim, até o final da carta. Eu vou pedir para vocês, quem é amigo aí? Quem de vocês são amigos dos adolescentes e jovens que estão juntos? Os que são amigos, que têm mais liberdade, engancha no braço um do outro, assim. Os que são bem amigos, têm intimidade, até os que não têm, se engancha aí. Muito bem. Eu quero que você diga para os dois que estão ao seu lado, e diz assim: eu vou te ajudar a permanecer. A permanecer. Essa é a geração, a nova igreja. Um vai, agora pode soltar o outro. Todos acharam? Só eu que não achei o meu. Jesus, dá-me visão. Achei. Vou preparar vocês para a mensagem. Todos vocês, no final, virão aqui na frente. Eu espero que você venha, não forçado. Eu espero que você diga assim: coração, minha alma, eu quero estar perto de Cristo e receber o que o céu tem para mim. Eu quero que isso vá andando no seu coração, porque a mensagem que eu vou te apresentar, ela é bem difícil. Ela não fala muito dos santos escritos na Bíblia, mas de alguns santos no andar do tempo e que fizeram diferença na história por permanecer, tá bom? Então eu quero que você vá abrindo o seu coração, vá deixando se convencer pela palavra de Deus, deixando que o Espírito te convença, para que quando você chegar aqui, você receba as ferramentas que Deus tem para você, para militar nesse tempo, nesse seu tempo, ok? A minha versão diz assim: quanto a mim, o apóstolo Paulo manda uma carta para Timóteo, que era um dos seus companheiros de ministério, companheiro que ele amava, manda para ele e que seguia a mesma carreira dele. Lembra que eu falei do profeta depois da gente? O Timóteo era um desses que Paulo manda uma carta desse jeito. Quanto a mim, Timóteo, eu estou colocando um Timóteo aqui, mas não tem, tá? Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida já é chegado, mas eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, eu permaneci. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, ele me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Cristo aqui? Então é para você a mesma coroa de Paulo. Mas Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou, e ele se foi para Tessalônica. Crescente foi pregar na Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois ele me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, eu o mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os meus livros, especialmente os pergaminhos. Evita Alexandre o latoeiro, ele me causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, mas que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão.
O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda você, Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e quanto a Trófimo, eu o deixei doente em Mileto. Apressa-te, Timóteo, a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, e o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Feche seus olhinhos. Espírito Santo, faz o que o Senhor nos trouxe aqui para que fosse feito. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vou perguntar para os terceira idade, alguns sabem, o Júnior sabe, mas a maioria não sabe. Call of Duty ou Fortnite? Teve um voto em Fortnite aí? Não. Nenhum? Fortnite. E o pessoal do Call of Duty defenderia isso com a vida? É mesmo? É o jogo ou outro qualquer? Hã? Só palmeirense que não... Se fosse só essa guerra, só. Só palmeirense que não pode responder por não ter mundial. Aí não pode. Tem mundial? Tem? Defenderia isso com a vida? Não. Começou a falar. Deus começou a falar. Por que eu perguntei do Palmeiras? Eu não disputo, eu não gosto de futebol, e também não gosto do Palmeiras. Eu não gosto. Para mim, o céu seria se todo mundo fosse corintiano. Né? O céu seria. Olha lá, há alguns que defenderiam isso com a vida, né? Mas eu perguntei isso porque esses dias eu vi o Kaique, eu confundo porque os dois vivem lá em casa, né? Esses dias eu vi o Kaique defendendo no grupo o Palmeiras, e eu achei muito legal o jeito que ele defendeu. Alguém não falou alguma coisa e ele foi respondendo, e eu pensei, nossa, que vigor, como eles defendem assim o seu posicionamento, e isso é bom para o jovem, isso é bom. O vigor, a vontade, a gana que vocês têm, isso é muito bom. Quem aqui quem aqui sonha, ou já sonhou, ou ainda nutre o sonho de ser mochileiro, conhecer o mundo? Bastante, mais do que eu esperava. Mais do que eu esperava. Esses dias eu fui conhecer o litoral de Santa Catarina, eu não conhecia. Agora, legal. Muito bom. Você sabe que para você conhecer o mundo, você precisa ter a disposição de sair, né? Precisa ter a disposição de andar. Quem aqui tem disposição de sair? Já são menos que vão conhecer o mundo. São menos. Quem aqui admira um personagem da Bíblia? Eu admiro. Esse personagem eu admiro. Quem? Legal. Jesus é lógico, óbvio. Vocês sabiam que os apóstolos, na maioria deles, eles eram jovens? Todos eles, bem assim, de meia idade para menos. Eles eram jovens. João tinha 12 anos. Olha aqui, João tinha 12 anos. Quem tem 12 anos aqui? Está separado. Nasceu 3 apóstolos. Não, um precisa ser liberto. Mas nasceu 2 apóstolos aqui, que tem 12 anos. Você sabia que todos eles, num encontro real com Cristo, eles tiveram a vida deles tão mudada, que nós vemos histórias deles até hoje acontecendo? Até hoje. João teve uma baita da revelação, que foi o Apocalipse. Outros
Todos eles entregaram a sua vida, mudaram a sua vida. Deixaram de fazer o que estavam fazendo para passar a andar com Cristo. Me diz uma coisa. Você está contente com a sua vida hoje? Na sua idade? Estou completamente contente, estou realizada, está tudo certo com a minha vida, está contente? Falta alguma coisa? Falta alguma coisa para conhecer? Falta alguma coisa para viver? Eu estava conversando com o Pena hoje, fomos conversar e ele falou assim: tio Ju, tem alguma coisa de errado em no retiro eu sair para um retiro? Como assim? Ele falou: não, é que eu espero algo mais. Eu espero que Cristo me convoque para mais. Eu espero mais do que eu estou vivendo. E eu falei: é sobre isso que nós vamos pregar hoje. Sobre alguém com coragem, com vigor, com vida, com tempo o suficiente e querendo mais. Querendo mais. É o que a música cantou: Senhor, eu andei por bastante terra distante. Eu vi bastante coisa, mas eu ainda não vi o Senhor descer. O convite hoje, a convocação é que vocês permaneçam e venham para frente hoje, para que vocês vejam Jesus descer. Para que vocês vejam. Para cada um, pessoal. Vocês sabem que houve uma segunda guerra. Quem sabe disso? O pessoal do Call of Duty aí, que você entende alguma coisa de guerra, sabe que houve, né? Quem já ouviu falar em Winston Churchill? Menos. A galera joga bastante, mas estuda menos. Hã? Eu não entendi o que ele falou. Ah, tá. Um tubo? A estação tubo. É o que ele viu. Winston Churchill, ele foi primeiro-ministro na Inglaterra no tempo em que a guerra aconteceu. E você sabe que a guerra, guerra é cruel, né? Um dia desses eu vi um soldado que estava lutando na Ucrânia, brasileiro. Ele falou assim: eu fui muito preparado. Eu me preparei muito e eu me preparei para essa guerra. Mas o que eu vi aqui, ele falou: não é humano. Não é humano. Não dá para ficar num ambiente desse. Ele estava tentando dar um jeito de sair de lá. Por quê? Porque a guerra é a manifestação real do Satanás na terra. É isso que é. É isso é isso que é. Quando um ser humano, você que nunca me viu, nunca me enxergou, de repente, a primeira vez que a gente se encontra, cada um está com uma arma na mão e eu te odeio a ponto de te matar, e você me odeia a ponto de me matar, e você não sabe quem eu sou e nem eu sei quem você é. Isso não pode ser uma inteligência só humana, não. Tem algo de satânico nisso aí, né? Isso é a guerra. Quando o braço do Satanás, ele se mexe mesmo pela terra. Faz um ser humano odiar o outro a ponto de querer a morte dele. Winston Churchill, quando a guerra tomou conta, a Europa foi tomada, enfim, a situação ficou muito ruim. A Inglaterra, que não é Europa, mas não é colada no mesmo continente, é um separadinho assim, precisa atravessar um canal de mar para poder chegar até lá. Winston Churchill estava naquele espaço de terreno pequeno e ele decidiu: quer saber, eu vou enfrentar o Hitler. Eu vou enfrentar esse cara. Ele não pode dominar o mundo, não. Dominou a Europa até agora, subjugou os outros países, maltratou todo mundo, mas ele não pode fazer isso, não. Eu vou enfrentar ele. E ele decidiu enfrentar. Pense numa crise que esses caras viveram. O negócio ficou feio para eles. Feio, completamente feio. Um dia, alguém chama ele e diz assim: você precisa animar a nação, você precisa falar para a Inglaterra. E ele vai para o rádio e ele assume lá o microfone e ele diz para a juventude toda daquele país. Olha o discurso que ele disse: não desistam. Não desistam. Não desistam. Foram as 3 palavras proferidas naquele discurso. Não é que a partir dali a guerra mudou, mas a partir dali nasceu um ânimo naquela Inglaterra, que eles botaram uma resistência e foram chamando amigos e os países foram chegando para apoiar. O resultado final é que a guerra mudou de cenário. E a Alemanha foi posta no lugar dela, enfim, coisas da guerra. Aquele discurso de alguém que decidiu que ele queria algo mais, que ele sonhava com algo mais, não era viver a mesma coisa do mesmo jeito, era preciso enfrentar aquilo.
Por que eu pergunto isso? Porque quando você olha para a tua escola hoje, eu sei que o Kaique tem guardado no coração dele um projeto chamado Invasão, né? Que é anunciar Cristo para o colégio. Mas quando você olha o cenário do teu colégio, parece para você que dá para anunciar Cristo com liberdade ali? É terrível o que a gente vê. E não é terrível porque alguém diz assim, eu não gosto disso, quem dera ele botasse resistência, mas não é isso. Ele te taxa de bobo. Você não é mais ninguém. E agora me diz uma coisa, como que se permanece cristão dentro do colégio? Como que permanece? Como que você permanece com princípios cristãos? Como você permanece obedecendo seus pais? O Tiaguinho me disse uma época atrás que eles foram fazer uma viagem para algum lugar, fim de ano, e toda a classe foi, e uma menina os pais não deixaram. De repente a menina apareceu lá do mesmo jeito, foi mais ou menos assim, né? E ajudaram ela a pular o muro. É isso ou eu estou enganado? Olha lá, ajudaram ela a pular o muro da casa, os crentes, para ela poder fugir dos pais. E como é que você prega o evangelho num ambiente desse? Onde ninguém dá nada mais para você. Como é que você permanece em Cristo? Houve um cara, pastor, chamado Richard Umbran. Eu li dele 2 livros. O Apóstolo Torturados por Amor de Cristo, o Apóstolo dos Pés de Ferro. Ele conta que ele foi preso, também em Segunda Guerra, Romênia. Não, depois da Segunda Guerra, período da Cortina de Ferro. Quem sabe o que é Cortina de Ferro? Agora, só os que leem. Os do Call of Duty não sabem. Cortina de Ferro foi um período em que o mundo foi dividido depois da Segunda Guerra. Metade do mundo quase comunista, metade do mundo capitalista. Período da Guerra Fria, é isso mesmo. Mas é muito bom que vocês saibam, sabia? Porque me parece que esse período está voltando. E foi horrível para o mundo. Muito ruim. Nesse período, Romênia, pastor foi preso por anunciar o evangelho, um pastor luterano, e a vida dele foi ficando difícil, foi separado da esposa, foi separado dos filhos, ele foi preso, a esposa foi presa, tudo que rodeia esse cenário. Numa das vezes ele estava numa cela e alguém, junto no mesmo espaço, vê o filho da idade de vocês. Lembra que eu falei que estou dizendo para jovens, adolescentes, para novos apóstolos, de idade parecida? Vem cá. Fica aqui no cantinho. O filho aqui, o pai aqui, e tudo que o Estado comunista pede é que o pai negue a Jesus Cristo, deixe de pregar Jesus. Não, eu não nego, eu não nego, eu não nego, eu não nego. De repente eles traem o filho, manietado, amarrado, fala para ele, nega, ou nós vamos matar o seu filho, já que a sua vida não vale nada para você. Ele começa a não negar e o filho começa a ser torturado e torturado e torturado, até que ele não aguenta mais. Ele fala, Senhor, é o meu filho. E aí o filho, o adolescente, fala, pai, não nega, é daqui para o céu, pai, não nega. E eles matam aquele garoto com uma pancada na cabeça dele, ele morre, ele perde o filho, e esses relatos estão lá, aconteceu por ser cristão. Obrigado, filho, pode descer lá. Por não negar a Cristo. Aconteceu por permanecer. Eu estava conversando aqui no retiro, com o Duan, e nós falamos alguma coisa sobre o exército. Eu não lembro bem o que era a conversa. E um amigo meu saiu do exército esses dias e ele falou, numa conversa ele falou assim, você sabia que o Brasil não aguentaria meia hora de guerra? Eu falei, eu até acredito, eu não entendo nada disso, mas eu acredito. Aí o Duan falou assim, é mais fácil colocar os jogadores de Call of Duty para fazer guerra hoje do que soldados. Eu não acredito que seja assim, mas eu acredito no seguinte, que o permanecer chega a pontos que a nossa vida é o preço. A nossa vida é o preço. Nenhum de vocês vieram para cá sem motivo.
O pastor se desdobrou, Du e família, os jovens se desdobraram para trazer vocês aqui. Eu sei por causa das conversas que a gente teve, de custear isso e aquilo e tudo mais, mas eles só queriam trazer vocês aqui. Mas Cristo soube e sabe por que é que vocês estão aqui, para que a sua vida seja mudada, o algo mais de Deus aconteça em você. Sabe, quando eu estou falando para você hoje, eu estou dizendo o seguinte, que nós somos uma igreja que acredita nos dons de Deus. Nós acreditamos em profecia, em visões de Deus. Nós acreditamos nos ministérios que estabelecem, que são as bases da igreja na terra. E vocês também parecem acreditar. Mas eu tenho uma preocupação muito séria com os jovens de hoje, que ninguém consiga ver direito isso. As línguas estão diminuindo significativamente dentro da igreja. As línguas que o céu libera para que a gente fale. As profecias, elas têm diminuído significativamente. As curas têm diminuído significativamente. Eu tenho um amigo, agora não é mais meu amigo. Ele morreu. Climão, né? Vai piorar a coisa aqui, hein? O que é pior que a morte, né? Para o crente é daqui para o céu. Esse meu amigo, eu tinha 14 anos. O apelido dele era Tartaruga Ninja. É um bom apelido, né? Eu ia para a escola e estudava e tudo mais, e comecei a conversar com ele, conheci ele lá, e daí ele ia na minha casa de vez em quando, e eu fui falando de Cristo para ele aos 14 anos, do meu jeito de ser, e ele começou a ir comigo para a igreja, e ele entregou a vida para Cristo, e foi muito legal, muito legal. Nesse mesmo período, tinha e esse está em Cristo, foi embora para São Paulo, está em Cristo. Eu me lembro que eu vivi, na adolescência, eu vivi o meu balanço na fé assim. E um dia eu encontrei o Tartaruga Ninja, Anderson o nome dele, e ele falou para mim, como é que está a vida com Cristo? E assim, eu falei, rapaz, estou meio desanimado e tal. Aí ele falou para mim, você lembra do que você me falava? Você lembra de como você era quando você me falava? Você lembra do empenho que você tinha por me levar à igreja? E hoje eu sou de Cristo. E ele me disse assim, e tudo que você me disse é verdade. Tudo isso eu vivo hoje. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se você está começando a viver dúvida da sua fé, tudo que acontece vindo de Cristo para nós é verdade. É verdade. Os dons são de verdade. As curas são de verdade. Os demônios a serem expulsos são de verdade. Tudo isso está acontecendo de verdade. E ele vai acontecer para mim e ele vai acontecer para você. É uma esperança de Deus que aconteça em nós. Esse garoto é o próximo apóstolo. Em contrapartida, um outro amigo, nesse mesmo período, esse fazia vigília junto comigo. Eu me lembro de um dia que ele foi na minha casa e eu estava... Adolescência, tem aqueles dias que você não sabe quem você é. Daí ele falou para mim assim, Joarildo, vamos orar? Falei, vamos orar. 2 adolescentes orando junto, aquele negócio gostoso. E começamos a orar, era umas 7 horas da noite, eu imagino. Eu sei que já era 4 e pouco da manhã, entrando para as 5 da manhã, sai a minha mãe na porta, assim, lá de fora no terreno, sai na porta e ela diz, o que está acontecendo aqui? E a gente começou a orar às 7 e foi estendendo e orando, e orando, e orando. E as coisas de Deus foram acontecendo comigo. E Ele continuou comigo quando eu disse para você assim, eu não vou te deixar desistir. Eu vou te ajudar a permanecer. Foi isso que aconteceu comigo. Muito bem. O tempo passou. Olha o que acontece com quem tem a vida na mão de Cristo e depois decide arrancar. Decide andar sozinho. Esse mesmo amigo, o tempo passou, eu fiquei mais jovem, acho que tinha uns 19 anos por aí, eu estava entrando nesse período dos 19 anos, eu deixei de congregar, achei que era melhor andar sem Cristo. E ele, por sua vez, deixou de congregar também, achou que era melhor andar sem Cristo.
Fomos trabalhar numa casa noturna, ele se envolveu com um pessoal que não era bom lá, e ele virou um assassino em série em Almirante Tamandaré, cruel demais, que assassinava pessoas e queimava pessoas, até que depois a justiça aconteceu, ele foi preso e tudo mais. Quando saiu da cadeia, alguém fez com ele a mesma coisa que ele fazia com as suas vítimas. A sua vida tem valor para Cristo. A sua vida tem valor para o céu. A sua vida tem valor em Cristo. Cuidado com o que você faz com a sua vida. É preciso que você se dê conta do valor que tem a sua vida. Se a sua amiga pula o muro para poder fugir, você não é assim. Se o seu amigo está fraquejando na fé, você não é assim. Abraça ele, segura ele. Houve uma menina. Esse relato eu li há bastante tempo. Era num livro, eu não me lembro o livro agora. Tem uma história assim, né? Que eu tinha memória fraca, não lembrava de nada. Agora estou lendo um livro que me ensina a lembrar das coisas, estou lembrando de tudo agora. Eu só não lembro bem o nome do livro agora, mas do resto... Essa menina, nesse mesmo período de perseguição, onde tudo ficou... Por que eu estou dizendo, por que eu estou insistindo para vocês em um assunto até de polaridade política? Por quê? Porque se você está firme em Cristo, está tudo bem o que acontece lá fora, está tudo bem. Mas se você não está firme em Cristo, você hoje está correndo um sério risco, porque o mundo está polarizando. Ele está, é fato, isso é fato. As pessoas estão tomando seu posicionamento. Se você, que é a voz de esperança da igreja, hoje não toma posicionamento nenhum, daqui a pouco você está engolido por esse sistema todo, de um lado ou de outro, mas você está engolido por isso. Essa menina, ela... cristã, ela foi separada dos pais, uma coisa que naquela época lá não podia. Os países gelados do mesmo jeito. Ela foi separada de Cristo, ela foi separada da família, ela tinha 9 anos, foi separada dos pais. Prenderam essa garota num lugar, porque ela ficava professando a fé dela. E eles eram contrários, o Estado era contrário, prenderam ela. E ela foi presa. E a cada vez que eles perguntavam para ela, você quer voltar com seus pais? Eu quero muito voltar com os meus pais. Pois é, nega esse Cristo. Fala assim. Ela falou, mas eu não posso. Eu conheço Cristo. Como que eu nego esse Cristo? Eu preciso permanecer. E eles botam essa garota numa prisão e ela fica responsável por carregar comida para quem estava naquela prisão gelada. E ela foi, e o tempo foi castigando, e a promessa dos algozes dela era: lá você vai ser violada, vai ser violentada, vai ficar longe de seus pais, você vai virar prostituta. Ela falou, eu não posso negar Cristo. Eu não posso. Eu o conheço. Eu conheço Ele. Talvez nós aqui neguemos os nossos pais. Talvez, se um pai não foi muito bom ou foi, não foi muito presente. Mas a verdade é que se o seu pai foi o seu grande herói aqui na terra, como é que pode alguém chegar em você e dizer assim, nega seu pai, nega que você é filho dele, nega sua mãe, nega que você é filha dela? Eu não posso, eu conheço o que ela fez por mim. Eu não posso, eu sou filha dela, eu sou filho dele e eu tenho o maior orgulho de ser filho dele. Essa menina não negou e ela continua naquele lugar e ela foi enfraquecendo, até que um dia acharam essa garota de 9 anos morta no gelo daquele lugar. E eles foram saber por que ela tinha... Acharam a menina e acharam o contexto, que foi um dia de nevasca muito forte, ela estava orientando os outros para conseguir chegar... Obrigado, Dudu. Para conseguir chegar no lugar de proteção, e ela que levava comida, conhecia aquele trajeto, e ela foi achada morta.
E até os prisioneiros falavam para ela: guria, nega, a gente está aqui por outros motivos políticos, a gente não consegue sair, mas você consegue, nega, você vai voltar para os seus pais. Ela fica, até que um dia acham ela morta. Ninguém daquela prisão de homens tocou na honra daquela garota. Ninguém. Quando eu estou dizendo isso para você, eu estou dizendo que Cristo se importa com você, ainda que custe a sua vida. A honra de Cristo nunca deixará a sua vida. Não negocie. Ainda que a ameaça seja a maior de todas elas, ainda que não tenha ameaça maior contra a sua vida, se todos te deixarem ou todos te ameaçarem por alguma razão, você viu Cristo. Você viu. O Du, ele tem uma fala que eu gosto muito dela, que ele diz assim, que a partir de um encontro, uma visão que o apóstolo Paulo teve com Cristo, uma visão, bastou para que a vida dele fosse norteado até a carta de Timóteo, onde ele diz assim: eu estou morrendo, eu sei o que eles estão fazendo comigo, eu não sou inocente nisso. Eu estou sendo oferecido em libação, mas eu corri a carreira que me foi proposta. Eu não sei se você quer ser engenheiro, se você quer ser médico, eu não sei o que você quer ser. Eu sei que para mim vai ser um prazer o dia que eu encontrar um engenheiro, um médico, um professor, vai ser um baita prazer. Mas para mim vai ser um grande prazer saber que você não negociou nenhum dos seus valores. E o lugar onde você está, a igreja está operando naquele lugar porque você permaneceu. Porque você permaneceu. Sabe que no início da igreja quadrangular, quem conhece a igreja quadrangular? A galera conhece, né? Conhecida. O início dela foi com uma mulher. O Espírito de Deus direcionou uma mulher que virou uma pastora e que foi um grande evento naquela época, mesmo por ser mulher, por quebrar paradigmas, enfim. E na escola missionária deles, no seminário missionário deles, quando cada um deles concluía o seu período de escola, ele ganhava uma bandeira. Perguntei para você quem quer ser mochileiro. No início, cada um deles ganhava uma bandeira quadrangular. E ele saía com aquela bandeira sem norte. Era Deus que apontava o caminho para ele. Vai para tal continente, vai para tal lugar, vai para tal país. E ele saía só com aquela bandeira e a Bíblia. Era a formatura dele, daquela escola. E ele ia dizendo assim: eu vou fincar a bandeira do reino de Deus nesse lugar, nesse país, nesse país, nesse país. Qual é o seu projeto hoje de vida? Quando eu estou dizendo para você que esses alunos da igreja quadrangular, alguns deles passavam pela sua idade. Você sabe o que vai ser amanhã da sua vida? Você tem alguma expectativa de como vai ser o próximo ano? Você sabe onde você quer chegar? O Senhor Jesus, Ele sabe muito bem onde você deve chegar. Hoje, eu falei para vocês dessa garota, falei para vocês do pastor Richard. Teve uma senhora, eu estava lendo agora, essa semana, esse livro eu ainda lembro, eu estava lendo essa semana, esqueci o livro, espera aí, não, eu lembro, eu só estou esquecendo, mas eu lembro. Jesus, ajuda. O mártir das catacumbas. O mártir das catacumbas. Tem uma história de uma senhora que ela foi pressionada da época dos Césares, que a igreja estava sendo sufocada a todo custo, e é quando ela mais crescia. Alguém prende essa mulher, pega os seus 7 filhos e ameaça ela, diz assim: olha, nós vamos matar todos os seus filhos se você não negar a Cristo.
se você permanecer. E ela diz: mas eu vou permanecer. E eles começam assassinando as suas crianças, vão matando as crianças. E depois, quando assassinam os 7 filhos dela, eles perguntam para ela assim: agora você nega? Aí ela diz para quem estava fazendo a execução dela, ela diz assim: todos os meus filhos venceram você, e agora eu vou encontrar eles como vencedora no céu. É isso, é permanecer, nem que custe a vida. Sabe, menino e menina, garotas, se negociar a sua fé for um namorado, larga esse namorado, abandona, larga os betes. Esse cara, ele é um campo missionário, e não é para você, é que outro trabalhe lá como missionário. Porque se ele está tentando negociar os seus valores, ele não serve para você. Ele não serve para você. Os seus amigos, se ele não consegue te ouvir, se ele não para te ouvir, mas ele insiste que você esteja no grupo dele, abandona esse tipo de amizade. Abandona. Se esse ou aquele ambiente não serve para você, abandona esse tipo de ambiente. Eu me lembro que quando começou aqui e soltou aquelas músicas, houve uma música aqui de um toque diferente, assim, né? Para mim, diferente. E aí alguém balançou o corpo, já tipo, animadinho, assim. Aí foram procurar, não é essa música. Aí a pessoa ficou cabisbaixo. Abandona as músicas que não te levam para Cristo. Permaneça. Não dá para você viver com os valores, a pastora falou isso ontem. À medida que vai entrando coisas, vai enfraquecendo, ou vai aumentando uma barreira de resistência entre a gente e Deus, abandone as coisas. Abandone coisas. O projeto que Deus tem para você não é pequeno, não. Não é pequeno. Sabe de uma coisa? Daqui, hoje, está gravando isso aí, hein? Daqui, hoje, nascerão, ou aumentará a sua convicção de líderes dessa nova igreja de agora, desse novo tempo de agora. E eu não estou dizendo líderes, não é para um momento de emoção, não. Daqui nascerão pessoas que Deus te separou, por isso Ele te trouxe aqui, para que ainda que custe a sua vida, o reino de Deus seja anunciado nessa terra. Porque você permaneceu. Deus te quer aqui no retiro permanecer e está te instruindo sobre se posicionar para permanecer. Não é só os escritos da Bíblia. Deus fala além da Bíblia e chama pessoas além da Bíblia. Dwight L. Moody, eu gosto tanto desse cara. Eu gosto dele porque eu acho que eu me identifico com ele. Ele era um simplório, assim, um cara trancosão pelo jeito, sabe? Mas cristão de verdade. Um dia, ele era tão simplório, que um cara de uma igreja importante, um dia cercou ele, falou assim: ô Dwight, você não sabe pregar, cara? Ele falou: eu acho que eu não sei mesmo. Pois é, você fala tudo errado. Ele falou: você vê que eu falo errado mesmo? Ele falou: pois é, você não devia estar na frente de plateias desse jeito. Você precisa aprender primeiro, você precisa fazer escola primeiro, você precisa fazer um seminário primeiro. Ele falou: por favor, irmão, por favor, ora por mim, porque eu tenho uma plateia de 20.000 pessoas me esperando para ouvir agora. Não é se você já fez faculdade. Não é uma comparação com o outro que dança melhor, ou fala melhor, ou canta melhor. Deus está separando você. E na medida que você permanecer, tem um particular de Deus em você e um interesse de Deus na sua vida para que a igreja que está acontecendo nesse seu tempo, ela aconteça através de você também. O Dwight Moody, eu tinha lido lá no Velho Testamento, lá no passado, eu tinha lido uma história dele. Ele é um dos pais da escola dominical nos Estados Unidos. Um dos pais. Viveu 1800 e tanto a 1800 e tanto. 1837 a 1899, se eu não me engano, foi quando ele morreu. Ele teve um incêndio em Chicago, ele pastoreava uma igreja em Chicago. E foi um incêndio que morreu, se eu não me engano, 400 pessoas. Era muito fogo, coisa absurda. As casas tudo de madeira naquela época, né?
varreu a cidade, a vila, o bairro deles, e ele estava pregando quando o incêndio estava acontecendo. Eu li essa história pelo pastor, que era jovem adolescente dele, tá? O pastor, jovem adolescente dele que escreveu, quando ele já era pastor, quando esse jovem já era o pastor. Ele falou assim: a coisa que mais me marcou no Moody foi que quando a igreja pegou fogo, e aí eu cheguei para ele, e a casa do Moody também pegou fogo. E eu cheguei para ele e falei: pastor, e agora? Onde vai ficar sua família? Como é que vocês vão ficar? Vai ser, o que a gente tem que fazer? Ele falou: rapaz, para com isso, para com essa história, acha um lugar logo para a gente fazer o próximo culto. Porque a igreja tinha queimado também. A preocupação dele não estava na casa dele, não estava com aquilo, estava em anunciar o que Deus tinha para anunciar. E eu achei o Moody um baita de um herói da fé. E não é? O que você acha? Um cara com a visão desse jeito, ele não liga nem para a casa que tem. Aí passou o tempo, eu li um registro do Moody a respeito daquele incêndio. Passou o tempo, eu li. E ele diz assim: eu estava pregando. Agora eu já vou chamar vocês para frente. Eu estava pregando. E no meio do sermão começou o alarido do fogo. E o fogo foi varrendo todo lugar. E ele pegou inclusive a igreja. Só que eu estava concluindo o meu sermão, 12:00 e tanto, ele dizendo. E eu fiz um convite para aquele povo, dizendo assim: se prepare essa semana. Ele dizendo: se preparem essa semana, porque a semana que vem eu vou fazer um convite aqui para que todos venham a Cristo. Então prepare o seu coração, porque na próxima semana eu vou pregar de novo e vou chamar para que todos venham até Cristo, para que você entregue a sua vida a Cristo. Ele falou: quando eu saí para fora da igreja e eu vi aquele sermão, aquele incêndio, eu percebi que muitas daquelas pessoas, muitas que estavam naquele culto, não voltariam para o próximo culto, porque o incêndio pegou eles naquele dia. E ele diz assim: a partir de agora, aí eu entendo por que ele diz para o rapaz, para o seminarista que estava com ele naquela época, ele diz assim: prepara logo um lugar para eu poder pregar, eu preciso pregar. E ele usa a frase, ele diz assim: a partir de hoje, eu posso perder a minha mão, ainda que me arranquem a mão, eu nunca mais vou dar uma semana para as pessoas tomarem decisão. Eu vou dizer para eles que tomem a decisão hoje e que permaneçam hoje. E o meu chamado para você é que venham todos aqui, atendendo um apelo de Cristo, um chamado de Cristo, para que você permaneça hoje. E os que nascem no seu coração, eu não sei qual é o anseio. Podem vir, todos. Eu não sei qual é o anseio.